Meus irmãos, vamos aproveitar o tempo então. Oséias capítulo 5. Não deu o sinal do início da aula, mas já estamos aqui, né? Então vamos começar já. Oséias capítulo 5, vamos ler até o capítulo 6, versículo 3. Oséias capítulo 5, vamos ler. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, que geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse. Mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, e tornemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o povo de Israel se afastou de Deus, e o Senhor traz com muita força, profundidade, sensibilidade, a mensagem do adultério. O povo adulterou espiritualmente, seguindo outros deuses. Já vimos bastante isso. E agora no capítulo 4, Deus se dirige mais aos sacerdotes, que deveriam ensinar ao povo a lei.
a Bíblia, como nós chamamos hoje. A palavra Bíblia significa livro, ou seja, a vontade de Deus. Como os sacerdotes, os líderes religiosos negaram a Deus, isso serviu para que o povo se desviasse ainda mais dele. No capítulo 5, olha só: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros. É muito importante, irmãos, na leitura, especialmente do Antigo Testamento, observarmos o seguinte: quem está falando e com quem está falando. Observe, aqui é com todos, mas especifica alguns. Os sacerdotes, começa com eles de novo. Casa de Israel, no geral. Dai ouvidos, casa do rei. Irmãos, porque boa parte do que o povo é por causa da liderança que tem. Eu li um livro no seminário, As 21 Leis Irrefutáveis, eu acho, da liderança, do John Maxwell. Ele é um treinador de líderes no mundo inteiro, enfim, estudou muito sobre isso, é muito capacitado. E ele traz num dos capítulos essa questão tão inflexível de você olhar para os liderados, para o líder, e ver que tem muito reflexo de um no outro, mas especialmente do líder nos seus liderados. Aí ele cita vários exemplos. Por exemplo, quando o time vai mal, muitas vezes a primeira saída, qual que é? É mandar embora o técnico. É uma coisa quase que, assim, direta isso. É certo, irmãos, que nem sempre poderemos atribuir à liderança o fracasso dos liderados. Nem sempre é assim. Mas pelo menos aqui neste contexto de Oséias. Eu já expliquei que o povo não tinha esse acesso tão fácil que nós temos hoje à Escritura, à palavra de Deus. Então dependia muito do ensino público, oral, ou seja, aquela tradição que ia passando. Então, se eles não cumpriam o seu papel, o povo iria perecer e não iria conhecer a lei de Deus. Iria conhecer aquilo que estava acontecendo, o culto, o sacrifício, as ordens, mas o ensino, ou seja, a pregação não estava acontecendo, porque Deus não era conhecido. Deus então se dirige aos governantes, especialmente aos líderes religiosos, aos líderes políticos, porque os dois estavam intimamente ligados. Tanto que quando a Bíblia diz, ó pastores de Israel, não se refere apenas aos líderes religiosos, se referem também aos governantes políticos do Estado, porque os dois estavam ali agindo no cuidado do povo de Deus. Deus está sendo paciente, Deus está dando oportunidade para arrependimento, Deus está chamando o povo de volta, mas haverá um momento em que este período de oportunidade irá acabar. Vem então o juízo. Para Efraim serei como um leão que despedaça. A Bíblia diz que Deus tem dado oportunidade para arrependimento. É por isso que as coisas ainda estão mantidas neste mundo, irmãos. Não, Deus já teria acabado com tudo e feito novos céus, nova terra. Mas Ele tem dado oportunidade para arrependimento. Quando as pessoas reclamavam, então, onde está a promessa da sua vinda? Cadê Jesus? Pedro diz, olha, Ele está dando oportunidade para arrependimento. Ele está olhando para Israel e dizendo assim, Israel, se arrependa. Israel, volte, antes que eu venha em juízo.
Que possamos experimentar, meus irmãos, a graça, o favor, a amizade de Deus, e não o juízo, a inimizade, a fúria do Senhor. Olha só, este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, e rede estendida sobre o Tabor. Laço, rede, uma armadilha. As pessoas estavam caindo. Agora, por que Deus cita esses dois lugares? Mispa e Tabor. Se você olhar lá em Mispa, 1 Samuel capítulo 7. Abra, por favor, a Bíblia. 1 Samuel capítulo 7. Foi nessa ocasião que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 5, 1 Samuel 7, 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, olha aí, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora Juízes 4. Juízes capítulo 4. Aqui, irmãos, a batalha de Débora e Baraque. Baraque estava um tanto vacilante aqui. Observe, versículo 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então veja, pessoalmente ela atendia as pessoas, ela não ensinava publicamente, é diferente. Vejamos. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor? Olha aí. E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Por isso que ela foi, mas não era para a Débora, no caso aqui, ir para a batalha. Ela foi por causa de uma fraqueza de Baraque. Então, de acordo com a palavra de Deus, irmãos, quem deve ir para a guerra realmente são os homens. Os que devem morrer na guerra são os homens. Os que devem ensinar na igreja são os homens, os oficiais são os homens. E a missão da mulher é esposa e mãe. E tem sido sobrecarregada a mulher com muitos outros trabalhos além deste. Mas posições de liderança, etc., a Bíblia não aprova. Isso é contrário à palavra de Deus. Por isso que na nossa igreja, que ainda está seguindo o que determina a Bíblia, eu falo ainda, irmãos, porque muitas pessoas querem mudar essas coisas. Deus não permita que mude. Deus não permita nem culto, nem ordenação, nem as convicções históricas e tradicionais, que isto não mude. Fiquemos aqui na palavra, o que ela mandar, que assim seja. Mas veja que ela foi então
não porque realmente estava disposta ou qualquer outra coisa, ela nem queria ir. E é assim até hoje. A SAF escreveu, já contei isso aqui, lá atrás, para o Supremo Conselho, um documento dizendo o seguinte: nós não queremos ordenação de nada, nós não queremos ser presbíteras, nós não queremos ser diaconisas, nós só queremos trabalhar. Até hoje a SAF diz isso. Agora, quem quer então a ordenação? São os homens. Porque às vezes você olha para a igreja e não vê quem pode ser presbítero, quem pode ser diácono, mas você olha muitas vezes para as mulheres, você vê as mulheres atuantes, fervorosas, e que conhecem a palavra de Deus. Mas veja, a gente não pode tampar um erro com outro em cima. Por causa da fraqueza então de Baraque, que foi Débora lá na batalha. Isso é terrível. Nós precisamos, irmãos, de homens valorosos e corajosos, dispostos a sofrer e morrer pela família, pela igreja, pela nação. E não uma fraqueza inútil que se apoia no outro e diz: se você não for comigo, eu não vou. Não foi isso que ele falou? Olha que situação. Como que um líder, um governante fala isso? Baraque falou para Débora: se fores comigo, irei. Se não fores comigo, não irei. Então ela foi. Uma mulher de Deus, corajosa. Mas até na batalha, ela agiu de tal forma que Baraque realmente desse ali o golpe final. Mulher sábia. Versículo 14. Porque não é o nosso ponto aqui ficar expondo a passagem. Nós estamos falando mais do Monte Tabor. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Olha, empurrando ele para ir para a batalha, não é? Baraque, pois, desceu do Monte Tabor e 10.000 homens após ele. Tem outras referências do Monte Tabor aqui, mas basta. Portanto, 1 Samuel 7, Mispa, avivamento espiritual, consagração espiritual. Juízes 4, Monte Tabor, vitória, decisão, vitória de Deus, decisão, firmeza, luta do povo de Deus. Mas e agora? O que aconteceu em Mispa, em Tabor? Fostes um laço em Mispa e rede estendida em Tabor. Oséias 5:1. É como se Deus estivesse dizendo: olha, aquele lugar que antes foi avivamento, palco de avivamento, aquele lugar também, Tabor, em que Débora, Baraque venceram a batalha, agora é um lugar de laço, agora é um lugar de rede, de armadilha, sacerdote, os governantes, etc. Como é triste olhar para um lugar que antes foi tão bom, mas agora é tão ruim. Talvez você olhe as fotos da sua família e tenha esse sentimento: era tão bom e agora está tão ruim. Talvez você visite uma igreja e diga: o povo era tão fervoroso, o povo estava tão ali consagrado, e agora está tão desanimado, tão frio. Os jovens eram tão unidos, agora é só contenda, briga. Que assim não seja. Se for, que Deus restaure. Que Deus restaure Mispa. Que Deus restaure Tabor. Que Deus restaure a condição original. O texto hebraico, às vezes, para não repetir, em português também usa isso na poesia, né? Para não repetir a mesma palavra, fala a mesma coisa, mas de forma diferente, ou palavra diferente, ou algo quase igual. Por isso que diz aqui: fostes um laço em Mispa e rede estendida. É a mesma coisa, laço, rede estendida. Vejamos Provérbios capítulo 1. Vai abrindo a palavra de Deus, irmão. Acompanhando.
tenha familiaridade com os textos da Bíblia. Tem gente que, se anotar, se perde. E tem gente que se concentra mais quando anota, né? Tem as duas coisas. Mas eu diria o seguinte, que pelo menos os textos bíblicos seria interessante anotar, os outros que eu falo aqui. A não ser que você decore ou revise na gravação aqui no vídeo, comparando um texto com outro e aí formando uma ideia mais completa do ensino. Vamos lá então, Provérbios 1, 17 a 19. Está falando dos pecadores. Se os pecadores disserem assim para você: vem, vamos pecar, vamos derramar sangue, vamos fazer coisas erradas. Versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Depois fala também do laço da mulher adúltera, aquela mulher que ganha assim com as palavras melosas, etc., e vai ganhando o coração daquela pessoa que é simples, ingênua, na verdade. Então, olha só, se o caçador ele quer pegar um animal, ele não vai na frente do animal colocar o laço ali, porque o animal vai fugir, vai escapar, se for esperto. Da mesma forma, Provérbios aqui, Salomão está dizendo o seguinte: olha, o laço está diante de você. Você está vendo, você está percebendo. Como você pode dar um passo à frente rumo ao laço? Uma ilustração perfeita para nós que muitas vezes, irmãos, mesmo sabendo que não deveríamos fazer aquilo, seguimos em frente. Agora veja, Israel estava tropeçando porque os líderes estavam armando estes laços, essas redes estendidas, aplicando para a nossa vida, porque o propósito da palavra de Deus realmente é a prática. Se eu fosse fanático, se qualquer pessoa é fanática pelo time de futebol, seja qual for, tanto faz, e aí não vai no culto, porque é a final de sei lá o quê. O filho está vendo. O pai é o líder do filho. O pai é o pastor do filho na casa. O filho observando. As crianças estão ali, né? Aquela anteninha assim ligada não para. Eles estão observando tudo. O que ele vai pensar? Então é uma escolha. Eu vou quando convém. Eu vou quando eu quero. Ninguém está doente, uma coisa do trabalho aconteceu. É um jogo de futebol, é um prazer, é uma coisa assim. Amados irmãos, isso aparentemente tão inofensivo, está sendo um laço, uma rede na vida da criança, do filho. Aí o pai gosta de tomar cerveja no final de semana, ele diz assim, só uma latinha, não faz mal. O menino observando, esse aí, o menino lá observando. O menino observando. Aí ele vai para a faculdade. Na cabeça dele tem um histórico de o pai dizendo assim, não, só um pouquinho não faz mal. Aí ele vai também, só um pouquinho, porque o pai dele sempre falou isso, sempre fez isso. Daqui a pouco ele está em coma, como aconteceu no caso lá do Mackenzie, de tanto beber. E era de uma igreja presbiteriana. O pai dele não bebia, ele foi na onda dos amigos. Então veja, já é difícil que o jovem se mantenha fiel, mesmo tendo os bons exemplos, hein?
Imagina se ele sempre observou o pai tomar só um pouquinho. Dificilmente fica nesse só um pouquinho aí, viu, irmãos? Para a gente cair em doses maiores, por assim dizer, é muito fácil. Sabe o que a gente faz com os vícios conhecidos da sociedade? A gente corta, tira da vida. Não faz falta, não precisa. Não seja eu, não seja você um exemplo ruim na casa. Que não seja o nosso comportamento, irmãos, um laço para os outros, desviando os outros do caminho do Senhor. Pelo contrário, que a nossa vida seja bênção para os outros. Pelo contrário, que o nosso caminho seja como João Batista, preparando o caminho das pessoas para a vinda do Rei, não um laço. Pelo contrário, que tiremos as pedras, os pesos, para que as pessoas possam buscar o Senhor Jesus. Que Deus restaure Mispa, que Deus restaure avivamento na igreja, que Deus restaure vida espiritual no seu coração, no meu, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil. E que o Monte Tabor, que foi o monte da coragem, do enfrentamento, da luta e da vitória de Deus, que Deus restaure isso. Versículo 2, vai acompanhando, Oséias 5:2. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. O excesso aqui, irmão, até você vai encontrar isso em algumas outras versões, se refere especialmente à matança. É difícil até falar isso, mas precisamos explicar. Crianças eram oferecidas em sacrifício para Moloque e para Baal também. Em sacrifício mesmo. Quem pode dizer, mas chegou nisso? Não há limites quando o pecado está desenfreado, irmãos. Não há limites. Agora, quem se assusta com Moloque, com o sacrifício de crianças, deveria olhar para a nossa própria sociedade, aprovando o aborto. É a mesma coisa. Que diferença tem entre uma coisa e outra? Um método e outro. É a matança de inocentes da mesma forma. E quem apoia partido que promove essas coisas está sendo cúmplice. Como pode o próprio povo de Deus, Israel, cair nesse pecado? Crianças eram queimadas no altar, irmãos, lançadas às vezes nos braços de Moloque para assar viva. E outras coisas mais, não vou nem aprofundar muito aqui, os irmãos já tiveram a noção do que é. O pecado traz isso. Na guerra, irmãos, as pessoas, diante de tanto sofrimento, angústia e fome, elas caem numa loucura. O povo de Israel, diz lá Jeremias, que as mães queriam comer seus próprios filhos. Por causa da fome, da loucura. Estão provando o aborto cada vez mais longe. 1 mês, 2, 3, 4. E aquelas pessoas lá que pareciam estar babando sangue, lá comemorando. Irmãos, isso já é a iniquidade no seu limite máximo. Não tem como ser pior que isso. Não tem como você pensar assim, o que é mais pecaminoso, o que é mais grave do que isso? Não existe. Tocar nas criancinhas é a pior espécie que pode existir de pecado. A nudez, a exposição, o incentivo, a matança,
como isso ofende a Deus. Ele vai derramar sua ira mesmo. Olha só, Salmo 106, vamos ver a gravidade disso. Salmo 106, versículo 28. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Está falando de Israel quando se desvia. Assim como tais ações o provocaram a ira, graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Está contando a história de Israel. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações, e eles aprenderam as obras, ou seja, ao invés de rejeitar o mundo, no caso aqui, exterminar os povos, rejeitar o mundo, se misturaram com o mundo, entraram no mundo, ou seja, assimilaram o mundo. Deram culto aos seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Olha agora, 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança. É claro, eles estão fazendo isso, que é o quê? Quer que Deus ame o povo lá aprovando aborto por 4 meses? Deus não ama isso. Deus rejeita. O que Deus vai derramar é ira sobre isso. Sangue inocente. Depois ia adorar. E levantava as mãos. Mas Deus disse, as mãos estão cheias de sangue, sangue dos inocentes. Aborto, irmãos, no mundo hoje é um holocausto. É pior do que qualquer guerra. Toma cuidado, viu? Em plena pandemia, aquela aglomeração, aí pode, Lá na Argentina, o povo comemorando assim. Irmãos, depois de ter visto aquilo, fui orar, até chorei. Por causa daquela cena. As mulheres. O ventre deveria ser, como nós ouvíamos antes, o lugar mais seguro, bonito e gostoso da terra, o ventre. Agora não é assim. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Não é brincadeira então, irmãos, não é uma questão política, é uma questão de vida, de pensarmos na vontade de Deus. Qualquer pessoa que aprova, promove, concorda com aborto, ou com partidos ligados a isto, amados irmãos, está sendo cúmplice da matança, do assassinato de vidas inocentes e preciosas para Deus, que não podem se defender de forma alguma. Temos cuidado com isso, porque Israel pecou gravemente nesta questão. Longe de nós, irmãos, isto. Longe de nós o Moloque dos nossos dias, aborto. Longe de nós isto. Nós temos, por outro lado, irmãos, amar as crianças, preservar as crianças, ensinar as crianças, cuidar das crianças. Cuide do seu filho,
Ensine a palavra de Deus para o seu filho. Desligue a televisão. Tire o celular dele. Se ainda não tem condições de assistir, irmãos, nem os adultos sabem lidar bem com isso. Como que as crianças vão ficar expostas sozinhas ao celular, vendo coisas terríveis, aprendendo péssimos comportamentos? Mas é mais fácil, não é? Para ter um momento de tranquilidade, deixar a criança ali, quase que hipnotizada naquilo. Criança é criança. Eu castigarei, porque o Senhor das crianças é forte para defender. Elas não conseguem, mas Deus defenderá. Deus defenderá. Jesus nunca falou, seja como esse homem, seja como aquele ali. Nunca falou. Também não tinha, não é? No máximo ele elogiou bastante João Batista, mas até João Batista fraquejou lá, dizendo, és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Foi uma falha ali em João Batista. O único momento em que Jesus disse, seja como tais, foi com as crianças. Aquele que não se converter e se tornar como uma criança, ele colocou uma criança no meio dos discípulos. Lembra que os discípulos queriam afastar? Jesus pegou e colocou no meio deles. Sejam como crianças, se você quer ser um verdadeiro discípulo. Eles discutindo quem era o maior. Irmãos, o maior estava indo para a cruz. Tem cada discussão que a gente se coloca, não é? Quem é o maior? Jesus já tinha multiplicado pães, peixes, já tinha ressuscitado um monte de gente, já tinha acalmado a tempestade, muitas curas e muitas outras coisas, e eles olhando um para o outro, quem é o maior? Quem é o melhor? Jesus diz, parem com isso e seja como esta criança. Já viu como a criança é leve? Não quer dizer que não tem pecado, é claro que eles têm pecado, mas eles não têm essas intenções. Eles amam, eles perdoam, eles têm um amor mais livre. Faz bem ter criança e ficar perto assim das crianças. Nós aprendemos muito, meus irmãos, com as crianças. Acredito eu que os pais aprendem mais com as crianças do que as crianças com os filhos. E como que Israel vai fazer isso? Veja como a coisa está totalmente invertida aqui em Israel. Por isso que Deus está pegando pesado aqui com eles. Parem de fazer isto. Parem. Vamos cuidar das nossas crianças. Versículo 3. Conheço Efraim, Israel não me está oculto. Porque agora te tens prostituído, Efraim, Israel está contaminado, ou seja, a sujeira do pecado, a marca do pecado está no povo de Deus agora. O povo que se chama pelo Senhor agora está se chamando pelo pecado. O pecado está neles, encrostado ali. Olha agora o versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. A Bíblia diz, você poderia fazer o bem se você está acostumado a fazer o mal? Deixa eu ilustrar aqui para ficar mais claro o ensino. A pessoa treinava, corria, andava de bicicleta, fazia academia, uma alimentação saudável, etc. Aí na pandemia não fez nada disso. De repente, diz o seguinte, vou voltar. E eu vou voltar exatamente a fazer tudo o que eu estava fazendo, exatamente da mesma forma, depois de 2 anos, vamos supor. Não consegue. Digamos que o corpo não responde. Ele até tenta, até quer, mas não consegue, precisa ir acostumando para chegar novamente naquela medida. É uma ilustração somente, mas é mais ou menos isto que Deus está dizendo aí. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. O pecado bloqueia o caminho para Deus. Ou seja, as pessoas estão fazendo tudo isso que eu tenho falado até aqui. De repente elas acordam e dizem assim, não, vamos cultuar a Deus, vai ser maravilhoso. É assim?
Passa a semana no pecado, domingo diz, esse dia é dia santo, assim, eu vou adorar a Deus, Ele vai aceitar minha adoração, eu vou ter um encontro com Ele maravilhoso. É assim? Precisa se exercitar novamente na prática da justiça. Veja, o proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no meio deles, ou seja, eles desejam estas coisas erradas. E eles não conhecem ao Senhor. Olha o que Deus diz. Versículo 3. Conheço a Efraim. E no final do versículo 4. Eles não conhecem ao Senhor. Deus me conhece. Mas será que eu o conheço? Será que o caminho para Deus está obstruído? Ontem eu fui pregar na Flor de Maio lá às 4 horas, choveu muito, né, à tarde. Por isso que até atrasei um pouco para ir para a formatura, tive que pregar e etc, tive que voltar para o Jardim Girassol. Mas lá o caminho ficou assim obstruído. Não tinha como passar. Dar a volta e por cima, etc, até cair lá na igreja, lá em cima. Quando a chuva parou, passou, a água desceu, pude voltar por aquele mesmo caminho. Não estava chovendo mais, não estava obstruído, os carros não estavam parados. Carro pequeno, baixo, não quis me arriscar. Mais ou menos, irmãos, isso que Deus está trazendo para o povo aqui. O que eu preciso tirar da minha vida para voltar para Deus? O que realmente precisa mudar? Tirar isto, colocar aquilo, corrigir essa área e esta, para que eu realmente possa voltar para Deus. Primeiro, queira voltar para Ele. Vamos nos arrepender. Senhor, eu quero voltar. Eu quero que o Senhor domine este coração. Mas eles estavam na idolatria, eles estavam nessa violência, nessa matança, mergulhados num pecado. Como que Deus seria conhecido? Como eu posso assistir televisão, aquilo que não agrada a Deus, e depois querer ter uma experiência maravilhosa com Ele em oração e leitura bíblica? Nós precisamos preparar o nosso coração, o nosso caminho, a nossa vida, para voltarmos para o Senhor. Mas Israel está aqui na soberba. Eles cairão, diz o versículo 5. Judá cairá com eles, porque também está aprendendo os mesmos caminhos. O reino do norte, desenfreado, o reino do sul, aprendendo os caminhos errados. Estes irão com seus rebanhos e seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Eu estou buscando Deus, mas parece que Deus não vem. Parece que Deus não se manifesta. Parece que Deus não está presente. Por que será? Vamos examinar. O que eu tenho feito? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado? Como que eu vou me encontrar com Deus? Aleivosamente, seja de uma forma maliciosa, cheia de traição, se houveram contra o Senhor, geraram filhos bastardos, como os 2 filhos lá de Oséias. Não eram fiéis no casamento. Agora, algo que parece estranho. A festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Mas Deus não tinha ordenado a festa da lua nova? Mas, meus irmãos, o culto, às vezes, pode trazer até juízo maior para aquele que não está servindo o Senhor. Lembra o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 11? Aquele que participa da ceia, hoje teremos Santa Ceia. Aquele que participa da Santa Ceia de uma forma indigna, come e bebe o quê? Juízo para si.
Então não vou tomar porque eu estou com a minha vida errada. Não é isso que Deus permite também. Deus não dá esse caminho, ou dá? Deus diz, então hoje conserta a sua vida e acaba com isso. E se volta para mim, hoje, agora. Eu preciso de um tempo para pensar. Não, eu já pensei por você, é isto. Mas, irmãos, nós não precisamos de tempo para pensar, quando Deus já disse o que nós temos que fazer, não é? Pensar o quê? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do reencontro. Então veja, a festa da lua nova, ao invés de abençoar, vai consumir as porções. Aquela festa que o povo trazia, os frutos, as colheitas. Pelo contrário, agora eles vão trazer, mas é fruto do quê? Da bênção de Deus, de Baal? O corpo contaminado pela prostituição? Como nós vamos olhar para Deus se os nossos olhos na semana estão cheios de adultério, irmãos? É isso que Deus está dizendo aqui para o povo. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate, levantai gritos em Bet-Aven, cuidado, Benjamim. Abra, por favor, em Isaías capítulo 10, versículo 29. Isaías capítulo 10, versículo 29. Vamos ler o 28 também para entendermos. A Síria vem a Aiate, passa por Migron, em Micmas larga sua bagagem. Guarde apenas isso, a Síria vem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Então olha só, Gibeá e Ramá, mesmo lugar. Nós estamos lendo aqui Oséias 5, é traçado aqui em Isaías capítulo 10, versículo 29, porque era o caminho da invasão da Assíria. Cuidado, Benjamim, que estava ali no reino do sul, Benjamim, Judá. Tocai a trombeta anunciava as novas festas, a trombeta anunciava uma ida para a batalha, mas a trombeta anunciava também qualquer perigo, especialmente invasão dos inimigos. E tinha um toque da trombeta específico para cada coisa. Por isso que Paulo fala da trombeta dar o toque certo. Porque imagina, um toque para a festa. Todo mundo vai tranquilo, vamos adorar o Senhor, etc., feliz. O toque para a batalha tem que ser outro. Tem que ser mais forte. Tem que ser em outro tempo, etc. Então Deus está dizendo, se preparem, porque o juízo vem. Cuidado, a Assíria virá. Irmãos, o que nós temos experimentado e tem realmente machucado o nosso coração? Acabamos de sair de uma pandemia, né? Estamos saindo, digamos assim, pela graça de Deus, finalmente. Já vem uma guerra em cima. Não sei se você já viu um vídeo, uma pessoa que está no mar, ela não tem muita habilidade assim para nadar, para transpor as ondas ali. Então vem uma onda, a pessoa derruba. Quando ela está tentando levantar, vem uma outra e ela cai, até que alguém vai lá e socorre. É isso que nós estamos experimentando. Sai de uma coisa tão lamentável e triste que foi essa pandemia, e agora essa guerra, Rússia, Ucrânia, e fica essa panela de pressão ali, o tempo todo. Você não sabe o que está acontecendo realmente, o que pode acontecer. Qual que é a proporção? Qual que é a ameaça? O que aconteceu hoje?
uma coisa em cima da outra. É Deus tocando a trombeta, dizendo: volta para mim. Volta para mim, porque os sinais hoje, irmãos, eles estão acontecendo em conjunto. Uma grande diferença dos nossos dias é que os sinais não estão acontecendo um aqui, outro ali. Não, eles estão acontecendo assim, em conjunto e de uma ordem, um alcance mais mundial, mais pleno. Com a globalização, isso se tornou possível. Então, o fim está próximo. Nunca saberemos quão próximo está, mas que as coisas estão caminhando para uma ordem realmente anticristã, isso é fato e notório. Basta abrir os olhos e ver. Deus está tocando a trombeta, dizendo: volta para mim antes que seja tarde. Volta. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Não sejamos, irmãos, insensíveis. Sensíveis, vendo e ouvindo tudo isso, sem existir arrependimento. Viram que aquele Arthur Duval, né, o Mamãe Falei, o que ele falou sobre as mulheres lá na Ucrânia? É o limite da iniquidade. É algo assim extremamente lamentável. Deveria não só ser caçado, como ser preso por aquilo que ele falou. Mas, irmãos, pense só na insensibilidade daquele homem. Vendo uma situação de guerra, ele ainda tem coragem de voltar e falar aquelas coisas. Tão baixas, tão sujas, tão imundas, que revelam uma mentalidade totalmente pervertida. Então, a guerra sensibiliza os corações. Sensibiliza nada, o que sensibiliza é Deus. A humanidade será outra depois dessa pandemia. Ficou pior, ficou mais egoísta, isso sim. Quem pode realmente curar o coração, o povo, amados irmãos, é Deus. Veja esse infeliz do Arthur Duval, ele volta lá do que ele presenciou e ainda tem coragem de falar aquelas coisas para os amigos, aspas, dele. Só trouxe o exemplo dele, irmãos, para dizer como é ruim essa insensibilidade. Quando o olhar da pessoa está para outro lugar, no caso dele um pervertido. Deve ter algum problema realmente nessa área. Deus está tocando a trombeta, vamos voltar para ele. Olha só, Deus tocou a trombeta, o povo de Israel não ouviu. Judá depois não ouviu. Um apanhou da Síria, outro apanhou da Babilônia. Pastor, as pessoas não têm ouvido. Vamos olhar para nós, irmãos. Então, vamos olhar para nós. Vamos orar pelos outros, mas nesse momento vamos olhar para nós. Eu tenho respondido à voz do Evangelho. Eu tenho uma vida com Deus. Eu realmente estou preparado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, para me encontrar com Ele. O dia do Senhor virá, mas Ele não vem do mesmo jeito. Ele não vem lá na manjedoura, lá em Belém. Não, Ele vem sobre as nuvens para julgar. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Versículo 10. Marco, irmão, é realmente de marcar, tá? Os marcos. Aquilo que é pontuado, os marcos. Em Josué 13 a 21, nós temos a divisão da terra. Essa tribo fica com isso, você fica com essa parte, etc. Naquela época não tinha planta, não tinha, enfim, coisa de cartório, essas coisas assim. Tinha ali os marcos. Até hoje, você tem uma cerca ali, então você pensa o seguinte: esse terreno é meu, da cerca para lá do vizinho. O que o povo fazia naquela época? Sempre existiu essas coisas, né, irmãos? Sim, essas coisas sempre existiram, viu? Tudo que nós temos hoje, sempre tivemos antes, só que hoje está ganhando uma proporção maior. Mudava os marcos. Deixa eu ganhar um pouquinho mais de terreno, ele não está aqui, etc, não está vendo. Levava de madrugada e mudava lá os marcos.
Mudava ali o limite, o que era pontuado. Isso aqui é se apropriar da terra alheia? Invasão de terra. Esse é o nome hoje. O nome naquela época é mudar os marcos. Se apropriar daquilo que não é meu. Não, mas ele tem bastante, não importa, é dele. Tem que ficar claro, não importa, é dele. O marco definiu os marcos, né? Definiram isto. Esse terreno é meu. Só um pouquinho, ele já tem bastante. Não. O que é meu, o que é dele, é dele. Mas olha só, quem que estava mudando aí? Quem está sendo esperto, né? Os príncipes. Mas, irmão, se nem os príncipes dão exemplo, o que o povo vai fazer? Se o príncipe está sentando, o povo vai deitar. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos, ou seja, eles têm as mesmas ganâncias, as mesmas artimanhas, eles têm as mesmas corrupções. Pode ser de um jeito diferente, mas dá na mesma. Não faz isso, mas faz aquilo, a corrupção é a mesma. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Deus é verdadeiro, Deus é correto. Meus irmãos, Deus gosta das coisas certas. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Versículo 11. A palavra vaidade aqui se refere àquilo que é fútil. É a mesma palavra para preceitos, lá em Isaías capítulo 28, 10 e 13. Ou seja, coisas humanas, coisas fúteis. Ao invés de Efraim ouvir a voz de Deus e falar assim, é por aqui, eles ouviram outra voz. Então vamos por esse caminho. Entre a voz do homem e a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Por que Deus se compara com isso? Parou para pensar? Deus dizendo, serei como a traça, serei como a podridão. Parece estranho e escandaloso no primeiro momento, mas o que está dizendo aqui é o seguinte: o que Deus irá fazer com o povo, o que o povo iria se tornar. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu vou destruir Israel como a traça acaba com a lã. Tornarei Judá tão fraca quanto madeira podre. Serei como a traça. Então não quer dizer que Deus está falando dele, nele mesmo. Ele está falando do seu agir. Eu vou agir como a traça que consome, como a podridão que acaba com as coisas. Efraim começou a perceber a sua fragilidade. Começou a perceber que o juízo de Deus estava chegando e Deus já estava lançando alguma coisa do seu juízo. O que eles fizeram? Se voltaram para Deus, correram para buscar ajuda humana. Versículo 13, vai acompanhando, por favor, para não perder o raciocínio. Quando Efraim viu a sua enfermidade, Judá a sua chaga, ou seja, a sua doença espiritual, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Corre para um homem ao invés de correr para Deus. Confia em príncipe ao invés de confiar no Senhor. Sai correndo buscar a ajuda da Síria. E vai ser essa Síria que depois vai dar uma paulada em cima de Israel.
Já viu isso? Vai buscar ajuda, ao invés de uma ajuda, recebe uma paulada na cabeça. Foi o que aconteceu aqui com Efraim. Ele não poderá curá-los. Quem pode curar as nossas feridas, irmãos? Quem realmente pode satisfazer a sede do nosso coração? Quem realmente pode nos socorrer? É Deus. Deus pode usar um instrumento, mas nós não devemos olhar para o instrumento como se fosse a salvação. A salvação vem do Senhor, o socorro vem do Senhor. Veja, saiu correndo lá para a Síria, me ajuda. E Deus diz, eles não vão curar. O socorro, meus irmãos, o auxílio não vem do príncipe, do governante, do rei, do homem. O socorro vem do Senhor. Por isso que Deus diz, não confie na força do cavalo, confie no Senhor. Deus se compara a um leão que despedaça a presa e vai embora, no versículo 14. E ele sai. Diz aí o versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, olha aqui, irmãos, algo aconteceu. Mas precisou despedaçar. Precisou. Quando a mão de Deus vai pesando, 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 para a pessoa ser praticamente nocauteada por ele, por assim dizer. Já não tem força mais, está desmaiando. Aí ela olha para Deus e diz, Senhor, me ajuda. Chegou nesse ponto. Quem sabe não precisa chegar. Quem sabe você não precisa ir para uma terra distante, gastar o seu dinheiro, ficar com os porcos, como a parábola do filho pródigo. Quem sabe não vai precisar dessa loucura. Mas ainda que isso tenha acontecido, quando chegar no extremo, quando perder a dignidade humana, sabe essas pessoas, às vezes assim da rua, já perdeu a dignidade humana por causa dos excessos do pecado. É esse aí que foi lá para a guerra e voltou comentando também, perdeu a dignidade humana dele, a sensibilidade, a noção, a proporção das coisas. Veja, como um leão que despedaça e sai. Aí o povo de Deus se reconhece culpado, busca a sua face, cedo busca e diz, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Às vezes tem uma doença assim, muito interna, precisa fazer uma ferida antes para alcançar esta interna. É isso que está dizendo aqui. O mesmo Deus que fere é o Deus que cura. Sabe aquele remédio ruim, péssimo, que arde ou tem um gosto terrível? É aquele que é bom às vezes, não é? É aquele que realmente vai ajudar. Mas olha o que está escrito, ele nos despedaçou. A palavra no hebraico é a mesma que Jacó usou para falar de José. Algum animal deve ter despedaçado ele. E não só em português, mas também no original hebraico é a mesma palavra, exatamente a mesma. Alguém poderia dizer, mas Deus acabou comigo. Às vezes Ele pode fazer isso mesmo. Jó, quando ele fala assim, tu foste cruel comigo, ele não quis dizer que a crueldade está em Deus ou a maldade, porque ele não blasfemou. Ele está falando mais ou menos nesses termos. Deus acabou comigo, Deus me despedaçou.
O leão, se você está lá no zoológico, o seu filho e tal, ele se volta assim para você, você olha para ele, já dá um medo. Só de olhar para ele, você sabe que ele está lá dentro, etc., mas já dá um medo só de olhar para ele. Ele já tem uma imponência assim própria, o leão. Agora, se ele pega uma presa, a televisão nem mostra muito o tanto que ele faz com a presa. É terrível. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando Deus despedaça, é porque Ele ama demais. Ainda que doa, como um pai disciplinando seu filho, sente a dor no seu coração, Deus vai indo, até chegar num ponto realmente que a pessoa diz: eu não aguento mais, eu vou voltar para Deus. Porque Ele machucou, mas o Deus que fere é o mesmo Deus que sara, é o Deus que cura. Ele tem amor para ferir, porque Ele também tem amor para curar. Olha só, depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Isso aponta até para Jesus, perceberam, hein? Ao 3º dia nos levantará. Assim como Jonas, esse texto também aponta para uma nova vida. E viveremos diante dele. Deus irá levantar de novo. O leão despedaçou, o leão da tribo de Judá. O Senhor, consumido pela sua santidade e ao mesmo tempo pelo seu amor, feriu, machucou o seu povo. Mas este povo agora está arrependido e em oração busca a face de Deus. Aquele que estava caído ali, se olhava e dizia: está morto, acabou para ele. De repente, essa pessoa se levanta. Tem vida, tem cura, tem um novo caminho. Por isso que diz: viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Conheçamos, prossigamos em conhecer, ele descerá, ele virá ao meu encontro, ele vai curar as feridas do meu coração, ele vai me levantar novamente, e eu vou viver diante do Senhor. Deus permitindo, irmãos, e aqui eu encerro, nós vamos continuar esse texto. Apenas para adiantar um pouco, o que Deus diz no versículo 4? Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Percebam que essas palavras corretas de arrependimento, verdadeiras também, só tem um problema: eram passageiras. Vamos voltar para Deus, Ele vai nos curar, Ele vai nos ajudar. Aí Deus cura, Deus levanta, Deus ajuda, Deus abençoa, Ele vai ao encontro. Aí daqui a pouco Israel sai novamente. Aí Deus faz tudo novamente porque Ele ama demais. Amados irmãos, que a nossa confissão seja permanente. Senhor, eu quero voltar, e quando voltar, eu quero ficar. Senhor, eu quero te conhecer cada dia mais, sem ficar regredindo. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Que não seja como o orvalho que cedo passa. Cadê aquela pessoa que estava tão firme? Caiu novamente. Cadê aquela pessoa que disse: eu vou conhecer o Senhor, eu vou me levantar, Deus vai curar o meu coração? Passou o entusiasmo novamente. Que Deus cure a nossa inconstância. Deus não quer sacrifício. É aqui que Ele fala: misericórdia quero e não sacrifício. Então vamos oferecer alguma coisa para Deus? Não ofereça a sua vida para Deus. Agora, antes de tudo, Ele quer isso, Ele quer amor, Ele quer fidelidade,
Ele quer vida. Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. A ferida que Ele fez no nosso coração, Ele vai ligar, Ele vai curar. Louvado seja Deus. Amém. Peço para que o Myron ore no sentido do que nós ouvimos. Pelo teu grande amor, pela tua infinita graça e porque o Senhor nos quis salvar antes da fundação do mundo. E conhecemos aqui, ó Pai, diante da tua palavra, que somos muitas vezes iguais ao que acabamos de ouvir, que acabamos de aprender. E nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Muitas vezes o pecado, ele é um pecado que não aparece, é um pecado escondido, não é um pecado aparente. E aos olhos humanos, tudo pode parecer tão bem. E o Senhor, que conhece a nossa alma, que conhece o mais profundo do nosso coração, o Senhor sabe do nosso estado, Pai. Que o Senhor possa restaurar o teu povo, Pai. Que nós possamos andar por fé. Que nós possamos, Senhor, de fato, negar as nossas paixões da carne, Senhor, as nossas vontades. E andar por fé, refletindo, Pai, o que o Senhor é em nós. E assim glorificarmos o teu nome. Essa mensagem trazida hoje, Pai, trabalhe cada coração aqui, Senhor. Que essa palavra possa nos trazer ânimo e vigor, porque em Ti nós temos vida e temos vida eterna. Cura, Senhor, aqueles que precisam ser curados, trabalha nos corações. E mantém, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua vontade, esta igreja fiel a Ti, Senhor, acima de tudo. Que nós possamos caminhar, ó Pai, e aprender de Ti mesmo, Senhor. Pedimos também, ó Pai, por aquela guerra entre Rússia e Ucrânia, ó Pai. Amém. Que nós sabemos que em tudo isso tem a Tua vontade, mas que a Tua misericórdia também seja derramada ali, sobre o mundo nosso globalizado, sobre a pandemia que estamos saindo, sobre tudo que temos, ó Pai, para viver. Sabemos que vivemos tempos maus, dias difíceis, sabemos que o Seu reino se aproxima. E que o Senhor possa ser a nossa luz, o nosso colchão forte, a nossa segurança e a nossa esperança em todos esses momentos, ó Pai. Sim, Continua, Senhor, a nos dirigir a nossa escola dominical e nos traz à noite. Tudo te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. As palavras